Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 26 de Sivan, 5.783. É o dia 15 de junho de 2023, à tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e a sua leitura diária. Estamos na paraxá da semana, Shelach Lecha, envie por ti mesmo. E nós estamos hoje no quinto dia para o Shabat, e a nossa quinta leitura, pois nós estamos aí no quinto dia da semana. E a nossa paraxá, Shelach Lecha, está falando a respeito de Moshe, Shelach Lecha, que significa envie por ti mesmo, no sentido de que o povo queria que enviasse espias para a terra prometida. Deus já tinha afirmado desde o princípio, desde o pacto abraâmico, a respeito da terra prometida. Porém, o povo não estava lá, aquelas coisas. Então, quiseram que fossem espias, né? E Moshe consulta a Deus sobre isto. E Deus diz para ele, Shelach Lecha, né? Ou seja, no sentido de que Deus está dizendo, Moshe, eu não preciso que envie espia por mim. Envie espias por você mesmo, né? É você que vai decidir isso daí. E foi onde que Moshe, então, escolheu 12 príncipes, né, de cada tribo, para poder exatamente fazer o seu envio, né? E assim, de fato, os espias foram enviados à terra prometida, retornaram com um relatório negativo, destrutivo, um relatório maléfico, e isso fez com que, de fato, o povo viesse a chorar, a lamentar, né? E dessa forma acabaram, então, se perdendo na sua fé e na sua confiança em Deus. E então o povo ficou realmente revoltoso contra Moshe e contra Deus, e então a sentença divina foi que o povo estaria vagando pelo deserto durante 40 anos, né? O famoso 40 anos. E dessa forma aquela geração cairia no deserto, né? Os seus corpos cairiam no deserto, fazendo exatamente o que o povo disse, né? O que os espias disseram, e o povo acatou, né? Quem dera se nós morrêssemos no deserto, do que entrarmos na terra. A terra consome os seus habitantes, lá tem gigantes, lá o povo é muito forte, é muito bravo, né? Não temos como vencer, né? Nem Deus consegue vencer esse povo aí. E então a geração dos 600 mil homens realmente caíram no deserto, né? Ou na sequência da nossa história aqui, cairão no deserto, como vamos ver, né? E ao chegarmos então no nosso quinto dia, nós temos aí uma mudança abrupta, encerrando a questão dos 10 espias e já entrando de fato nas demais oferendas e libações, né, realmente que são ofertadas a Hashem, e nós vamos ver aí o aprendizado para nós dentro desse aspecto aqui. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele vai nos trazer uma palavra sobre retificando, corrigindo, né, o desejo de fugir à responsabilidade. Então, é uma palavra bem oportuna, sem sombra de dúvidas, e nós precisamos estar aí conectados, né? Qual é a nossa responsabilidade? E nós não podemos fugir à nossa responsabilidade. Então, nós precisamos assumir realmente o nosso, vamos dizer assim, o nosso pergaminho, né? Como Benei Noach, não judeus, com estilo de vida judaica, monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, sendo não judeus, mas tendo um estilo de vida judaica. Tanto é que uma das coisas essenciais, né, para os Benei Noach, sobre a questão das 7 leis de Noach e as suas ramificações, é realmente reconhecermos que as 7 leis de Noach, elas foram dadas a Moshe no Monte Sinai. Ou seja, mesmo que tenhamos a nomenclatura Benei Noach, filhos de Noé, porque somos não judeus, né? E todos nós somos descendentes de Noach, né? E o povo judeu,
realmente tem a sua descendência a partir principalmente da mãe, né? Por isso que as matriarcas têm um papel fundamental dentro da história judaica, né? E por isso que as mulheres sempre tiveram um papel notável, um papel nobre dentro da história judaica, né? Tanto a partir lá das matriarcas, né? Bem como também no Egito. As mulheres, elas não se contaminaram nem com a idolatria e nem com as relações proibitivas, né? Enquanto que os homens se contaminaram com a idolatria, se contaminaram com relações proibidas, certo? As mulheres permaneceram intactas. Assim como elas também permaneceram intactas contra a questão do bezerro de ouro. Elas permaneceram realmente intactas contra a questão da rebelião dos 10 espiões. Então, as mulheres e a tribo de Levi, né, os levitas, sempre foram realmente apartes com as rebeldias, idolatrias e coisas semelhantes, né? Então, por isso, o papel realmente da mulher judia, ela é de fundamental importância. E é nesse aspecto aí que nós estamos vendo no nosso dia a dia o quanto que a mulher precisa ser de fato valorizada, né? E como aconteceu desde os tempos da antiguidade, desde os tempos dos patriarcas, né? Em que as mulheres, as matriarcas, né? Sara, Rivka, Rachel e Leia, elas viram o que os seus maridos não viram, os patriarcas, Abraham, Isaac e Jacob. Eles não viram o que elas viram, e elas falaram, e eles, né, por orientação divina, eles precisaram obedecer o dito delas. Então, o papel da mulher, de fato, é muito importante. E, nesse sentido, é que nós precisamos cada vez mais vermos aí a questão, né, das Bat Noach, né, realmente dentro do histórico dos Benei Noach, o quanto que é importante a Bat Noach, né? A aula do nosso Rav Yaakov Geranstad de ontem, né, às 20 horas e 30 minutos, todas as quartas-feiras, né, à noite, às 20 horas e 30 minutos, o nosso Rav Yaakov Geranstad, ele traz aulas espetaculares, né? Então, se nós, você, eu, se nós realmente estamos no monoteísmo, com fundamento judaico, orientação rabínica, e essa orientação rabínica é da nossa liderança, Rav Yaakov Geranstad, e você não assiste às aulas do Rav às quartas-feiras à noite, você é um aluno indisciplinado. Você está faltando às aulas. Isso significa ponto negativo. A hora que chegar o momento da prova, vai reprovar. Não assiste às aulas. Não se alimenta, né, das aulas maravilhosas que o nosso Rav Yaakov dá toda quarta-feira, às 20 horas e 30 minutos, certo? Não deixem de assistir. São aulas maravilhosas. Aí a Luciana Rodrigues de Marília falando. A aula do Rav foi maravilhosa, e ontem ele falou sobre a Halá, né? Realmente essa ação da mulher em realmente tirar uma porção da massa dos pães especiais de Shabat, que é chamado de Halá. A Halá, na realidade, não são os pães. A Halá é aquela bolotinha de massa que é tirada, certo? De toda a massa, e é mais ou menos do tamanho de uma bola de tênis, né? E ela é colocada para assar lá até queimar completamente. Então essa halá, ela é queimada. Por quê? Porque nós não temos o templo e não temos Kohanim, não temos o serviço sacerdotal no templo. Então a halá, ela é queimada completamente, certo? E ela é invalidada, vamos assim dizer a expressão correta, ela é invalidada porque não tem o templo. Mas a ação da mulher em trazer, de fato, retirar a halá, fazer o procedimento dos pães especiais de Shabat e tirar a halá,
em toda sexta-feira, na preparação para o Kabbalat Shabbat, traz muitas e muitas bênçãos para ela, para a família dela e a comunidade que está envolvida na questão também. Tanto é que a própria aula do nosso Rav Yaakov diz, as bênçãos de separar a Halá são maiores do que as bênçãos da Tzedakah, dos dízimos, ofertas, doações, atos de bondade, atos de caridade, que tudo se resume em atos de justiça. São maiores as bênçãos. Então, a Batnoa, que não faz a Halá, né, que não faz os pães especiais de Shabbat, não separa a Halá, né, ela está perdendo uma oportunidade maravilhosa de trazer bênçãos para ela e para a família dela, essencialmente. E quando a comunidade se envolve nisso, né, as Batnoas se envolvem nessas ações, né, as comunidades, as sinagogas Benei Noach, elas são grandemente beneficiadas. Por quê? Porque a bênção verdadeira, ela começa na família, ela começa no lar. E ela se estende na comunidade, né? Então é importante isso daí. Então as mulheres, elas sempre tiveram essa história ímpar na história judaica, na história bíblica e na história judaica. Olha o exemplo de Ruth, uma moabita, não judia. O exemplo de conversão, o exemplo realmente do que é conversão. E são casos excepcionais assim, né, que os nossos rabinos falam sobre questão de conversão nos dias atuais, que é um dos temas que nós vamos ver na nossa aliá de hoje, né? Porque uma certa quantidade de pessoas, né, não judias, que começa a trilhar o caminho Benei Noach, né, já coloca na cabeça que precisa se converter. Será que é isso daí mesmo? Né? Maimônides diz que o não-judeu que abraça as 7 leis de Noah e começa a viver as 7 leis de Noah dentro do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ele é chamado um justo entre as nações. E também ele é comparado como Kohen Gadol. Um judeu, ele não pode ser comparado ao Kohen Gadol, mas um não-judeu que abraça o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, pelos mestres, pelos sábios, são chamados de justos entre as nações e podem ser comparados ao Kohen Gadol, porque além dele se dedicar às 7 leis de Noach, ele se dedica também ao estudo da Torá, e ele é comparado, né, ao Kohen Gadol, ao sumo sacerdote, um privilégio que o próprio judeu não tem. Olha só como que Deus é magnífico em todas as suas questões para realmente dizer o quanto que ele ama a raça humana. Então, amados, nós temos de fato coisas preciosas e maravilhosas no nosso dia a dia, dentro do nosso monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Seguindo a orientação rabínica, fiquemos certos de uma coisa: nós não erramos o nosso passo no nosso compasso, e nós vamos sempre seguir em frente em direção à redenção final com o justo Mashiach, preparação, último passo no sentido do Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Baruch Hashem. Vamos ver o que nos fala Eclesiastes no dia de hoje, né? Já faz algum tempo que nós estamos trazendo umas pinceladas de Eclesiastes, Kohelet, né? Que é de autoria de Salomão. Nós estamos no capítulo 4, né? Fazendo essas pinceladas, e nós temos aí os versículos 9, 10 e 11, para nós estarmos refletindo no dia de hoje, ok? Então, capítulo 4, versos 9, dois são melhores que um, pois eles têm melhores lucros em seu trabalho. Verso 10, se eles caem, um erguerá seu companheiro, mas ai daquele que está só quando ele cai, não há ninguém para erguê-lo. Verso 11, também se 2 deitam juntos, então eles têm calor, mas como pode um aquecer-se sozinho, né?
Então, quando nós lemos assim, de forma superficial, nós temos aí, dois são melhores do que um, ou seja, dois andando no caminho é melhor do que um sozinho, porque se um se desanimar, o outro acaba ajudando-o, né? Incentivando o seu companheiro, o seu amigo, né? O seu irmão a seguir em frente. Maravilha, não restam dúvidas. Verso 10, se eles caem, um erguerá seu companheiro, mas a daquele que caminha sozinho, porque se ele cair não tem ninguém para ajudá-lo a se levantar. Também uma coisa bem simples e notória de se entender esta questão. Verso 11, se dois deitam juntos, então eles têm calor, mas como pode um aquecer-se sozinho, né? Principalmente agora que nós estamos na época do outono e inverno, aliás, agora dia 21, se não me falha a memória, nós vamos entrar literalmente no período de inverno, né? Então aquele famoso período em que as pessoas falam, né? Ai, meu cobertor de orelhas me esquenta nesse inverno, né? Então, também fácil de compreender, né? Dentro desse aspecto aqui, no sentido de uma leitura simples e superficial dentro desse ato aqui. A Tatiana Rios está aqui, hoje vai ter oração, ou seja, o que significa isso, Tatiana? Está precisando de preces em teu favor ou algo semelhante? Coloca aí que nós vamos estar colocando aí no grupo de oração, ok? Agora vamos para realmente, né, uma interpretação no nível mais profundo, né? Que Irache traz para nós nos comentários aqui de Eclesiastes, capítulo 4, versos 9 e 10 e 11, ok? Então, é nesse sentido aí, ok? Tatiana Rios, o senhor vai orar hoje? Tatiana, como o nosso tempo é um tempo de estudos, né? Então, o foco essencial é os estudos. Mas fique certo de uma coisa, que nas nossas preces nós estaremos aí, sem sombra de dúvidas, colocando você no nosso grupo de preces, né? Só coloca o nome do Pai para nós, para que nós possamos colocar o seu nome, Tatiana Rios, filha de, aí coloca o nome do seu pai, para que nós possamos colocar lá no grupo de preces, ok? Se porventura você quiser externar o motivo publicamente, fique à vontade, mas se quiser falar do motivo em particular, é só mandar uma mensagem, que aí nós estaremos falando de forma restrita ao grupo de preces, ok? Baruch Hashem, desde já, que Hashem seja gracioso, misericordioso contigo, e o pedido, a intenção que você tem, que ele venha de encontro a ela e traga realmente bênçãos que você precisa. Baruch Hashem. Maria Tatiana, filha de Francisco, Baruch Hashem. Ok? Então, amados, dentro desse sentido aqui, então Rashi ele traz para nós o seguinte, o versículo 9, né, de capítulo 4, verso 9, de Eclesiastes Kohelet, né, está com sequelas de Covid. Misericórdia, vamos realmente intensificar as preces, né, em teu favor aí no grupo de orações. Nós estaremos colocando ali no grupo de preces, né, Benei Noach, Bauru e região, no grupo de Tefilá, o grupo de preces aqui que nós temos na nossa região, né? E também estaremos colocando no grupo de Salmos, né? Que ali tem a administração da Vânia, também passando para ela, juntamente ali com as Batinô, estando nas preces em teu favor, ok? Então, a palavra 2 refere-se à boa inclinação e à alma. Então agora nós vamos entrar num nível mais profundo sobre a questão de Eclesiastes, sobre essa questão aqui, em que traz para nós realmente um nível mais elevado para compreendermos o texto em si. Lembrando que todos os textos da Torá e do Tanar, ele traz na sua escrita algo simples e dentro de um nível literal, mas sempre temos algo mais profundo
para podermos aprender dentro desses aspectos aqui, em que se refere no sentido de lições práticas para as nossas vidas no dia a dia, ok? Então, essa é uma questão aí que nós precisamos, sem sombra de dúvidas, estarmos focados aí, ok? A Marli Aparecida Costa, né? Então, também pede preces, né? Então, amados, qualquer pedido de prece, nós precisamos que as pessoas coloquem os seus nomes e o nome do pai, porque Benei Noa, filhos de Noé, ok? Então, é pela questão do pai, certo? E aí também, né, se quiser constar o motivo, ou aqui, ou no particular, é só constar lá na nossa, na nossa mensagem no PV, e nós estaremos colocando no grupo de preces aí, ok? Baruch Hashem. Então, a palavra, ela sempre traz para nós, no nível literal, né, um tipo assim, chama-nos a atenção, para que nós possamos procurar mais profundamente o que tem. Ou seja, o que Deus quer de cada um de nós é que nós realmente venhamos procurar diamantes. Ou seja, cavucar. Vamos cavucar o chão, cavucar a terra, para que a gente possa encontrar diamantes. E nesse sentido, os diamantes são as palavras, são os ensinamentos, os sentidos que nós temos dentro da palavra, seja da Torá ou do Tanar, ok? Então, a palavra 2 refere-se à boa inclinação, Yetzer Tov, e a alma, a nossa alma. Então, aqui nós temos os dois companheiros, que são exatamente a nossa boa inclinação, Yetzer Tov, e a nossa alma, os dois companheiros da lida, da jornada que nós temos pela frente aí. Então, nesse sentido aí, juntas, elas são mais fortes do que um. Por isso que nós temos aí a questão, 2 são melhores do que 1. Ou seja, o Yetzer Tov, a boa inclinação, mais a nossa alma, juntas são mais fortes para poder vencer o quê? A má inclinação, Yetzer Hará. Por isso que 2 são melhores que 1. Ok? Então, também fácil de compreender isso daí. Então, elas possuem 2 bons motivos para se unirem contra o mal, que é conduzir a vontade do Senhor do Universo e receber boa recompensa pelo seu trabalho. Então, é de nos conduzir sempre na presença divina e também automaticamente fazer com que nós tenhamos a recompensa pelo nosso trabalho. Porque Deus nos incentiva, à medida que nós vamos obedecendo, vamos batalhando, lutando contra o mal, contra a má inclinação, obviamente que é do agrado de Deus de nos abençoar com muitas sortes de bênçãos, para que nós possamos cada vez mais termos o quê? Um bom ânimo de continuarmos fazer com que o nosso Yetzer Tov, a boa inclinação, mais a alma, possam continuar juntas, lutando contra a má inclinação, ok? Então, nesse sentido, nós temos aí, para se unirem contra o mal, elas possuem 2 bons motivos. Primeiro, conduzir a vontade do Senhor do Universo. Quer dizer, sempre estarmos no centro da vontade de Hashem. E a segunda questão, receber a boa recompensa pelo trabalho. São os 2 motivos que sempre nos levam em frente. A má inclinação influencia o homem a pecar de 3 maneiras. Primeira, fazendo o homem transgredir um mandamento proibitivo não intencionalmente, né? Então é fazer com que o ser humano ele venha transgredir, né? Venha pecar, né? Um mandamento de forma não intencional, quer dizer, ele não tinha intenção de cometer tal pecado, mas por um descuido ele sem querer acabou cometendo um pecado, pelas forças das circunstâncias ou algo semelhante. Ok? Então é onde que a nossa vigilância precisa ser uma eterna vigilância. Segundo, distraindo sua atenção para que ele não cumpra um mandamento positivo. Ou seja, o objetivo do Yetzer Hará, a má inclinação, é tirar a nossa atenção
para que nós não venhamos realmente obedecer os mandamentos e dessa forma, né, não obedecendo um mandamento positivo, né, assim a gente estará fazendo de forma intencional, quer dizer, de livre e espontânea vontade, corrompendo a vontade que seria a nossa vontade do Yetzer Tov e da nossa alma de fazer a vontade divina. Então a pessoa ela toma uma decisão que quer desobedecer através do quê? Das distrações. As distrações estão qualificadas dentro das ilusões, né? As ilusões que o mundo e o tempo presente nos apresenta diante de nós no nosso dia a dia, achando que o caminho realmente das vaidades, das relações proibidas, da idolatria e por aí afora vai, parece que não tem nada demais, não tem problema nenhum. Por exemplo, nós estamos na época de festas juninas para o mundo secular, dentro do calendário gregoriano. Então as pessoas falam que não tem nada demais, é apenas uma brincadeira, né? Não tem problema nenhum, é apenas uma questão cultural, né? Então não tem problema nenhum, que não sei. Então arrumam um monte de desculpas esfarrapadas, procurando trazer, entre aspas, de forma simplória, que parece que não tem nada demais. É uma forma que o Yetzer Hará, a má inclinação, procura distrair os Benei Noach a fazer a festa junina, que todas elas são dedicadas a uma divindade pagã, a uma idolatria. Então, realmente, nós precisamos tomar cuidado com isso daí, né? O quentão pode tomar, né? Se você for na festa junina e tomar o quentão, é a mesma coisa que se estiver idolatrando. Agora, você vai fazer um quentão em casa, um quentão caseiro. Você está fazendo porque você está na sua casa, né? Você vai fazer isso na sua casa, né? Uma bebida quente, vamos assim dizer. Não por causa da festa e nem da época, mas por causa do inverno, por exemplo, que é uma época típica de tomar e comer bebidas quentes. Aí é uma outra história, certo? Aí é uma outra história. Então é nesses cuidados que nós precisamos tomar aí, sem sombra de dúvidas, ok? Então, e o terceiro, vencendo a alma do homem, coagindo a pecar intencionalmente, né? Então é aquela rebelião mesmo, aquela rebeldia contra a vontade de Deus, né? Não, eu sei que é errado, mas eu vou fazer. Eu sei que festas juninas é errado, mas eu vou fazer. Você está sendo rebelde, você está pecando deliberadamente, né? Não tem desculpas depois se a punição bate à tua porta. Toque, toque, toque. Quem é? Não é o frio, não. É a punição. Toque, toque, toque. Lembra da propaganda antiga na época do inverno, das casas pernambucanas? Toque, toque, toque. Quem bate? É o frio. Eu não vou deixar você entrar, eu tenho cobertores. Então, no caso, não é o frio que bate, não. É a punição mesmo. Tá? Toque, toque, toque. Quem é? É a punição. O que você veio fazer aqui? Você deliberadamente se rebelou contra Deus e a sua vontade. Chegou o pagamento, a cobrança. E aí fica difícil, não é verdade? Então nós precisamos tomar cuidado com essas questões. Então nesse estágio é difícil ver como dois podem ser mais fácil do que um. Ou seja, nesse terceiro nível, né, Yetzer Tov e a nossa alma, apesar de serem dois contra um, que seria no caso a má inclinação, Yetzer Hará, né, fica difícil realmente da pessoa poder enxergar que a boa inclinação e a alma juntas têm poderes para vencer a má inclinação, mas nesse nível de rebelião fica complicado realmente as pessoas nesse momento entender isso daí. Então por isso, amados, né, nós precisamos tomar cuidado, porque a má inclinação ela não está aí para brincadeira, né? Muitas vezes o Benei Noach, ele é cheio de brincadeiras, né? Cheio de brincar, cheio de fazer conversinha mole, conversinha fiada, né? Ele acha que é o máximo.
Ele está numa boa. Não, porque é tudo alegria, é tudo não sei o que lá, tem que se divertir. Que não... mas toda liberdade requer responsabilidade. Toda liberdade requer compromisso. Então, não é carnaval, não. Ok? É isso daí. Então, amados, hoje nós estamos aí na nossa quinta leitura, né? Ontem encerramos aí a parte dos espiões, e o capítulo 15, né, a partir do versículo 8, a partir do versículo 1, aliás, né, ele já começa falando sobre a questão de ofertas e libações, né, levada à presença de Hashem, ok? Então, vejam bem, no capítulo 15, Deus falou a Moshe dizendo, verso 2, fale aos filhos de Israel e diga a eles que quando vocês chegarem à terra de sua moradia, que eu estou dando a vocês, e vocês trouxerem uma oferenda de fogo voluntária para Deus, para fazer um aroma agradável para Deus, seja ela uma oferenda queimada ou uma oferenda de paz abatida, seja ela um voto ou uma oferenda voluntária, ou uma oferenda nas suas festas, seja ela de gado ou de rebanho. Se a pessoa trouxer sua oferenda, um cordeiro para Deus, uma oferenda de farinha de 1/10 de efá de farinha fina, misturada com 1/4 de rim de azeite, oferenda queimada, oferenda de paz abatida, né, para cada cordeiro, ou para carneiro, 1/10 apresentará uma oferenda de farinha e 2/10 de um efá de farinha fina misturada com 1/3 de hin, né, de azeite. Você oferecerá 1/3 de hin de vinho com uma libação, um aroma agradável para Deus. Se você sacrificar um touro jovem, como uma oferenda queimada, uma oferenda de paz abatida, para cumprir um voto, ou como uma oferenda de paz para Deus. Então nós vamos vendo no transcorrer aqui do capítulo 15, né, até o versículo 13, sobre a questão de oferendas, ofertas, etc. e tal, levada em que lugar? Levar aonde? Então a resposta está exatamente no versículo 2 do capítulo 15, que diz: fale aos filhos de Israel e diga a eles, quando vocês chegarem à terra de sua moradia, que eu estou dando a vocês, não que darei, futuro, que eu estou dando a vocês. Então aqui nós temos exatamente uma transição entre a questão dos 10 espiões, um relatório nefasto, o murmúrio do povo, né, o chorar do povo, o rebelar-se contra Yehoshua e Caleb e Moshe e Aharon, certo? O momento de transição em que os 10 espias são mortos instantaneamente, e aí o povo fica a ver navios. E agora? Aí vem a resposta divina. 40 anos no deserto, e os corpos dos escolhidos, né? A geração do deserto, os 600 mil homens, vão cair no deserto. Durante 40 anos estará esta geração indo para o túmulo. Todos os 600 mil. E aí o povo então fica a ver navios. E agora? O que vai ser de nós? 40 anos no deserto? Agora nós estamos realmente no fim de tudo. Não resta mais nada para nós. Então aí a mudança abrupta que a Torá traz para nós é realmente uma palavra para poder fazer com que o povo fique focado no dito de Deus. E o dito de Deus, através de Moshe, foi: fale aos filhos de Israel e diga a eles, quando vocês chegarem à terra de sua moradia, que eu estou dando a vocês.
e vocês trouxerem uma oferenda de fogo, etc, 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 etc. Ou seja, exatamente nesse momento em que as pessoas perderam a sua base, nesse momento em que as pessoas estavam, o povo em si, com exceção das mulheres e com a exceção da tribo de Levi, em que o povo estava perdido, principalmente os homens, que nem barata tonta, estavam lá perdidos, e agora? Então Deus traz uma palavra. Que palavra que Deus traz? A terra, quando vocês chegarem à terra de sua moradia. Ou seja, a primeira coisa que Deus chama a atenção do povo através de Moshe. A terra prometida é o nosso lugar de moradia. Não temos outro lugar. Então isso estava trazendo para eles o quê? Nós vamos vagar 40 anos pelo deserto, mas nós voltaremos aqui, neste lugar. É aqui que nós voltaremos. Segunda coisa que Deus chama a atenção, quando ele fala aqui no capítulo 15, verso 2. A terra de sua moradia, a primeira questão. A segundo detalhe, eu estou dando a vocês. Ou seja, o que Deus estava falando exatamente para o povo era que a terra prometida não mudou de dono. Vocês, povo judeu, povo de Israel, vocês descendentes de Abraão, de Isaac e Jacob, esta terra é sua e de mais ninguém. Então o povo, quando recebe a sentença de vagar 40 anos pelo deserto, sentiram completamente perdidos. Mas Deus não deixou com que isso prolongasse por mais do que alguns segundos. E manda Moshe dizer ao povo: quando vocês chegarem à terra de sua moradia, quando cessar os 40 anos, vocês retornarão a este ponto e vocês herdarão a terra. Por quê? Porque eu estou dando a vocês. A posse é garantida. Não é eu darei a vocês, eu estou dando a vocês. Ou seja, Deus estava falando através de Moshe que a terra prometida ninguém tiraria deles. Ninguém tiraria do povo de Israel. Vocês retornarão aqui. E aqui vocês vão tomar posse da terra que eu estou vos dando. Afirmação, presente. É um eterno presente. Esta terra é vossa. Eu estou dando. Ponto final. Por isso que a teologia da substituição, ela é completamente nula. Porque Deus não mudou de povo, o povo escolhido. E Deus também não mudou sua intenção de a terra prometida de dar a outro povo, a não ser exclusivamente ao povo judeu. Por isso, as profecias falam realmente do retorno do povo judeu para a terra de Israel. E os não-judeus que ali estão, cada um vai voltar para o seu lugar, para as suas nações, tudo numa boa, numa paz, numa harmonia. Mashiach estará reinando. E ele vai acabar com os conflitos. O que nenhum pretendente a Messias até hoje conseguiu. Não cumprindo as profecias. Entendeu? Então, aí nós temos realmente essa graça bendita. E é por isso que aqui está falando sobre das ofertas que quando vocês entrarem na terra da sua moradia, vocês trarão ofertas ao seu Deus. E isso acontecerá exatamente também nos dias de Mashiach, em que o terceiro e definitivo templo será construído, será maior em todas as suas dimensões geográficas, de metragem e extensão, maior do que os dois primeiros, e bem como também a sua glória será maior do que os dois primeiros templos, o terceiro e definitivo templo, que permanecerá eterno. Então o povo voltará, o povo judeu voltará a trazer as suas oferendas de paz, oferendas de fogo, para a presença divina.
Então, aqui nós temos realmente nessa mudança abrupta, né, dos 10 espiões para esta passagem aqui, e com ela todas as questões de oferendas, né, levada a Hashem, onde de fato aconteceu, quando eles tomaram posse da terra prometida, sob o comando de Yehoshua, Josué, certo? E o mesmo acontecerá nos dias do justo Mashiach, quando, diz os nossos sábios, né, o primeiro Redentor, Moshe, e o último Redentor, Mashiach, estará realmente restabelecendo todas estas ordens nos dias do justo Mashiach, ok? Então, o que nós temos aqui, segundo os ensinamentos dos nossos mestres do Hassidismo, eles dizem o seguinte: qual é a conexão entre as leis de libação e o pecado dos espiões? O pensamento racídico ensina que há 2 métodos gerais pelos quais a pessoa pode se aproximar de Deus, que é a expiração e a inspiração. Se a pessoa medita acerca da grandeza de Deus e da felicidade completa que pode ser encontrada nos mundos espirituais, ela alcança um estado para o qual deseja se retirar, ou seja, expiração. Se expirar, ou seja, adentrar no mundo espiritual. Então ele está se expirando, expiração. Ele está sendo absorvido pelo mundo espiritual. Então, expiração é assim um desejo de automotivado de se elevar da existência material do mundo inferior e se fundir com uma realidade superior. Então você sai do nível de baixo para o nível de cima. Você sai do andar de baixo para ir para o andar superior. Você sai de um degrau da escada e sobe outro degrau da escada num ato contínuo. Então você vai se expirando, ou seja, você vai se elevando. E aí você vai o quê? Trazendo mais presença divina, mais luz divina, mais santidade divina para este mundo. Porque a nossa tarefa suprema é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. E isso é uma tarefa tanto para judeus como para não judeus que abraçaram a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Então nós somos ombro a ombro. E as bênçãos concernentes ao povo judeu são as bênçãos para nós. Não há outro Mashiach para os não-judeus. Há um só Mashiach para judeus e não-judeus. Não há um mundo vindouro separado para judeus e não-judeus. Há um só mundo vindouro, o Olam Rabá. Por quê? Porque o Deus é um e único, indivisível e incorpóreo. Aquele que não nasceu, não morreu e nem ressuscitou. O único Redentor e o único Salvador. Ponto final. Ok? Então, por outro lado, às vezes a pessoa experimenta a emoção oposta. Em vez de sentir o desejo interior de se elevar em direção a planos mais altos, ela recebe uma inspiração externa vinda de cima, impulsionando-a vir para a terra e envolver com o mundo físico com um entusiasmo ainda maior, com o objetivo de santificar a existência material. Então aqui é onde que nós temos exatamente o conflito dos 10 espiões. E aqui os nossos mestres do Hassidismo estão trazendo para nós exatamente essa questão. O expirar é aquela questão, você simplesmente se isola, você se esvai na sua viagem em direção ao infinito. E o demais fica para trás. Aí você deixa sua família, você deixa a sua comunidade, você deixa o seu convívio, você deixa o seu mundo. E pernas para quem te quero. Tchau, estou subindo. E enquanto que vem uma força contrária,
E essa força contrária vem de cima para baixo, fazendo com que você, né, você está subindo. Então essa força de cima vem aqui de cima para baixo, volta, desce, desce e se envolva com o mundo secular. Porque é o mundo secular que você precisa se elevar à santidade divina. Por quê? Porque para cima não é o agir de Deus. O agir de Deus é de cima para baixo, porque Ele quer fazer deste mundo, onde nós habitamos, a sua moradia, como Ele começou no princípio da criação. Então, o nosso objetivo, a nossa vida espiritual, ela não é para cima somente, mas é para nós trazermos equilíbrio. E nesse equilíbrio é onde que nós temos aí realmente a questão das oferendas do altar, que nós já vamos ver já já. É um equilíbrio, é um mover para cima e é um mover de cima para baixo. Enquanto que o mundo material com o ser humano, nós procuramos elevar para cima, o próprio Deus, ele vem para trazer esse encontro, esta fusão e trazer um equilíbrio, o divino e o humano, o mundo espiritual e o nosso mundo secular, trazer equilíbrio, fusão. É isso que Deus quer. E o que os 10 espias queriam? Ficar somente no deserto, só com o estudo de Torá. Eles não precisavam trabalhar para poder ter o seu sustento diário, porque tudo vinha do céu. Tudo era uma providência divina, sem a ação humana. E não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós tenhamos méritos de podermos participar da redenção final com o justo Mashiach. Ele quer que nós tenhamos méritos para que nós possamos participar do Olam Rabá. Então, a nossa meta não é salvação. A nossa meta é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Esse é o objetivo, o porquê nós estamos aqui. E é por isso que nós não podemos perder a visão da nossa missão, ok? Então, por isso, um sacrifício que é queimado no altar, diz os nossos mestres do Hassidismo, até que seu sangue e sua gordura se eleve em fumaça, representa um modo de expiração. Por outro lado, a libação de vinho, que é o derramar de cima para baixo, representa o caminho da inspiração. Assim, depois do pecado dos espiões, que representou o seu desejo de expirar, subir mais do que foguete, certo? Das atividades mundanas e se retirar da vida física, a mitzvah da libação do vinho foi imediatamente dada representando a necessidade de a pessoa ser inspirada a voltar à ação. É claro que ambos os caminhos para Deus são válidos e ambos são necessários. Nosso desafio diário é equilibrar e maximizar as vantagens de ambas as abordagens, né? Ou seja, não é só subir, não é só ficar aqui embaixo, mas é trazer equilíbrio, trazer união e unidade, de cima para baixo e de baixo para cima. É isso que Deus mostrou no Monte Sinai. O povo embaixo, Deus em cima. O povo embaixo e Deus de cima, trazendo realmente o quê? A palavra da vida. E o povo embaixo buscando a palavra da vida. E nesse sentido, na fusão, Deus mostrou que é possível o homem e Deus andarem juntos, em união, em unidade. Então, por isso, amados, é onde que está a resolução de muitos problemas da nossa vida. Quando nós compreendemos isto, que nós podemos andar com Deus e que Deus cuida de nós. De tudo, Ele cuida de nós. Mas nós precisamos nos elevarmos, mas sem sair além da atmosfera terrestre. Ou seja,
Não é você subir como um foguete, mas é você subir como um ser humano que depende de Deus, busca Deus, e ao se elevar nessa busca a Deus, Deus ele vem do seu encontro, ele vem de cima para baixo, encontra contigo para trazer equilíbrio e traz unidade, união e unidade, fusão. Você pode andar com Deus, Deus anda com você em tudo que se refere à tua vida, à tua família, ao teu convívio, à tua sociedade, à tua comunidade, às tuas sinagogas Benenor. Então é isso que traz para nós exatamente a questão sobre o vinho, que o vinho você derrama, é de cima para baixo. Isso significa a alegria de Deus para as nossas vidas. A presença divina para as nossas vidas é como um verdadeiro, puro vinho de alegria para as nossas vidas. E nesse aspecto, nós vamos realmente sendo agraciados pelo favor divino, ok? A segunda parte da nossa aliá de hoje, que ela vai no capítulo 15, é os versos 14 a 16, que vem falar dos convertidos. Então veja bem, quando um convertido vier viver entre vocês, ou da mesma forma os convertidos que já estão entre vocês, em qualquer época, por todas as gerações, oferecer uma oferenda de fogo de um aroma agradável para Deus, ele oferecerá o sacrifício da mesma maneira que vocês. Um estatuto se aplica para a congregação inteira, tanto para vocês como para os convertidos que vivem com vocês. Um estatuto se aplica a todas as suas gerações, assim como é para vocês. Será também para o convertido, diante de Deus. Haverá uma Torá e uma lei para vocês e para o convertido que vive com vocês. Ok? Então, Rambam, Maimônides, ele fala para conosco sobre o que nos ensina esse versículo 15, sobre a questão de conversão, principalmente para os dias de hoje, né? Então, Rambam, Maimônides, ele traz essa palavra para nós da seguinte forma, né? O povo judeu entrou num pacto com Deus através de 3 coisas: circuncisão, a imersão ritual, que é o mikvê, né? E oferecer um sacrifício. Então, essas três coisas, circuncisão, imersão ritual, que é o mikvê, o tanque de banho para tomar o banho ritual para purificação, e oferecer um sacrifício, são 3 coisas que conota realmente que o povo judeu entrou num pacto com Deus, como está desde Bereshit para cá, certo? Principalmente. Então, essa é o pacto de todo judeu com Deus. Assim também, em qualquer momento depois disto, quando um não-judeu quiser entrar no pacto, como relata o versículo, assim como é para vocês, será também para o convertido, verso 15. Assim como vocês entraram no pacto com a circuncisão, imersão e oferta de um sacrifício, da mesma forma ele precisa fazer o convertido, circuncisão, imersão no mikvê, e trazer um sacrifício na presença divina. Então, esta é a regra da Torá para o convertido. Ponto final. Não tem nem mais, nem porém, e etc. e tal. Certo? E o convertido, como Ruth, tem que ir junto com Noemi para a terra de Noemi, para o povo de Noemi e para o Deus de Noemi. O resto, tchau, fica para trás. Todo o seu convívio social, seus amigos e companhia limitada, ficou tudo lá para trás. Então, é o exemplo típico do convertido, né, Noemi. Aliás, Ruth, né, que seguiu a sua sogra Noemi. Certo? Porém, Rambam, Maimônides, ele diz o seguinte, na continuidade do seu ensinamento. Nos dias de hoje, quando um sacrifício não é mais possível, porque o templo está destruído, somente a circuncisão e a imersão são requeridas do convertido.
Então, para o convertido hoje, que, como diz os nossos sábios, né, são casos raros, não é todos, essa galera toda aí que vem aí, eu quero me converter, eu quero me converter, eu quero me converter, né, e forma o bloco dos convertidos, né, ou pretensos convertidos, né, é o bloco dos pretensos convertidos, e forma aquele timaço. Não, negativo. Os nossos mestres dizem que são casos especiais, que Deus sabe, e a pessoa, ela saberá no seu momento oportuno, ponto final. Essa é a realidade. Não é formar um bloco de pretensos convertidos que vai virar festa, porque não é mercado de peixe. Essa é a questão. Então, casos excepcionais, como dizem os nossos mestres, e o nosso Rav Yaakov Gerenstad, casos especiais. Então, não é para todo mundo mesmo, sem sombra de dúvidas, ok? Então, para estes casos especiais, a circuncisão e a imersão no mikvê são requeridos para o convertido. Quando o templo for reconstruído nos dias de Mashiach, então o convertido trará o sacrifício para o templo. Segundo Maimônides escreveu nos Leis das Relações Proibidas, no capítulo 13, verso 1 a 5. Então Maimônides ele fala bem claro sobre isso e continua dizendo: se um convertido fez a circuncisão e a imersão, mas ainda não trouxe seu sacrifício, a falta do sacrifício impede que ele se torne um convertido completo, como outros judeus natos. Ele não tem permissão de comer dos sacrifícios, pois ele ainda não é como outros judeus idênticos, que também Maimônides escreveu nas leis dos indivíduos que requerem expiação, capítulo 1, verso 2. Ou seja, no capítulo aqui que se refere Maimônides, né, que é exatamente os que requerem expiação, ou seja, o que é que nós vimos aí sobre a questão da expiação, acabamos de ver, é sair do seu natural e ir para o seu sobrenatural. Enquanto que uma força contrária divina manda, baixa a bola aí, desce, 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 você está subindo demais, desce, 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 desce. Entendeu? Então, aqui, Maimônides está dizendo dentro das leis dos indivíduos que requerem expiação, capítulo 1, 2. Ou seja, os que querem fugir à sua responsabilidade na configuração que Deus lhe deu. Deus lhe deu a configuração de um não-judeu, entre os não-judeus. E com o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ele quer que nós, Benei Noah, venhamos cumprir um papel fundamental entre as nações. Amados, para Deus é mais valorizado o nosso papel Benei Noah do que uma conversão. Por quê? Porque Deus quer cumprir a sua palavra. Deus quer cumprir a profecia através das nossas vidas, para que as nações venham conhecer o único e o verdadeiro Deus. Para que os Benei Noah estejam presentes entre as nações para trazer o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Para que o mundo se prepare para a revelação do justo Mashiach. E não pegarmos o nosso foguete e nos aportarmos lá em Israel como um convertido e ficou tudo para trás. Não é essa a configuração que Deus quer de nós. Por isso, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele nos fala sobre retificando o desejo de fugir à responsabilidade. Somando ao que Rambam Maimônides diz, o nosso Rebbe diz: de acordo com o número de animais que oferecerem, vocês deverão apresentar oferendas de grão, vinho e azeite por cada um. Deus ordenou especificamente estas leis ao povo judeu porque retificam o erro dos espiões.
Eles queriam permanecer no deserto estudando a Torá, sem sofrer as distrações da vida material. Este enfoque parcial e tendencioso sobre a espiritualidade se assemelha aos sacrifícios de animais, que ascendiam para cima, transformando-se em fumaça, né? Que é exatamente o holocausto, a queima completa dos sacrifícios. Já o azeite e o vinho, ao contrário, tinham que ser derramados de para baixo, de cima para baixo. Assim, ao instruir o povo judeu sobre as oferendas de azeite e vinho, Deus transmitia a ideia de que o período de sua incubação espiritual no deserto estava por terminar, e a entrada de seus filhos na terra de Israel marcaria a descida do povo judeu ao mundo físico, para cumprir o propósito final da criação, transformá-la em uma moradia para Deus. Assim também, sempre que nos sentimos pouco preparados ou relutantes em enfrentar os desafios da vida, precisamos nos lembrar que é nosso dever equilibrar a necessidade de nos elevar acima do mundo material, com a nossa missão de descer para dentro dele, a fim de refiná-lo e elevá-lo. Somente judeus podem refinar o mundo judaico. Somente os Bnei Noach podem refinar o mundo não judaico com orientação rabínica. Está entendendo a configuração? A nossa configuração? Por isso que o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica é a nossa responsabilidade entre as nações. Porque o judeu, o rabino e o povo judeu não vão sair entre as nações de porta em porta, cidade a cidade, estado a estado, país a país, para fazer esse refinamento. Porque o refinamento deles é essencialmente com o povo judeu. Porque o povo judeu precisa se preparar adequadamente para a revelação do justo Mashiach. Mas quando Deus ele fala que através do povo judeu, que precisa ser a luz para as nações, a sabedoria para as nações, e depois de Moshe, somente o nosso Rebbe Menachem Mendel, que foi o único que se dedicou, se preocupou e instruiu realmente os rabinos a adentrarem nas nações para levar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para que os não-judeus tenham a oportunidade de conhecer o único e verdadeiro Deus, a única e a verdadeira palavra da vida, a Torá, para que possam conhecer as 7 leis universais, para poder trazer equilíbrio ao mundo, ao equilíbrio entre as nações, para que as nações também possam se preparar através dos seus Bnei Noach, com orientação rabínica, para o momento precioso e maravilhoso, a revelação do justo Mashiach para a redenção final. Então as nações é responsabilidade dos Bnei Noach. E isso é magnífico, que Deus tem confiado a nós com orientação rabínica para podermos levar às nações essa preciosidade desse equilíbrio. Por isso, as nações, os povos não judeus, é sua, é minha, é nossa responsabilidade. Com orientação rabínica, nós vamos cumprir a nossa meta. Nós vamos cumprir a nossa tarefa suprema de transformar este mundo para ser a moradia divina, a moradia de Deus. Que Mashiach venha, se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Com a graça de Hashem, amanhã vamos continuar no deserto. Shalom, shalom, amados. Até lá.